Olá a todos e todas, meu nome é Joelson Carvalho, professor da Universidade Federal de São Carlos e coordenador do NEA, Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica, também da Universidade Federal de São Carlos, Campus São Carlos. Queria, neste primeiro momento, a nossa primeira oficina pedagógica, agradecer a todos e todas que estão envolvidos nessa gravação e dizer aonde estamos no momento do nosso curso. Neste sentido, aqueles e aquelas que estão acompanhando, matriculados ou não, no nosso curso de agentes populares de agroecologia, devem saber que esse é o nosso terceiro momento. Já tivemos a oportunidade de termos aulas síncronas e assíncronas. Estamos, neste momento, desenvolvendo um trabalho com projetos desenvolvidos pelos nossos cursandos relacionados à agroecologia. E este, como terceiro elemento didático do nosso curso, se chama oficinas pedagógicas. Essa primeira é fundamental que seja bem apresentada e, nesse sentido, agradeço também os companheiros Paraguai e Namastê, que falarão logo em seguida. Paraguai, que nos ajudará a entender onde estamos, o assentamento Mário Lago, e o Namastê, agroecólogo conhecidíssimo, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, que está disponibilizando seu tempo e competência para nos ajudar aqui nesta nossa primeira oficina. Sejam todos muito bem-vindos neste curso que tem a pretensão de, a partir de um projeto do CNPq junto à Universidade Federal de São Carlos e demais parceiros, formar pessoas voltadas à agroecologia. Em momentos de pandemia, estamos voltando às nossas atividades para os ambientes virtuais, mas este encontro que vocês verão foi todo pensado e organizado de modo a respeitar os protocolos sanitários. Sejam bem-vindos mais uma vez aqueles e aquelas que estão acompanhando o nosso curso, e se é a primeira vez que você está vendo, vá lá, curta a nossa página, veja as aulas síncronas, veja as aulas assíncronas, todas gravadas e disponíveis no nosso site no YouTube. Muito obrigado, seguimos juntos em prol da agroecologia. O assentamento Mário Lago, ele começou a ser concebido em agosto de 2003, com uma grande ocupação numa região, assim, na capital do agronegócio. Ninguém acreditava que essa área fosse virar um assentamento. E quando virou assentamento, quando a gente discutiu o processo de assentamento, por estar próximo de um grande centro, os lotes aqui são pequenos. Teoricamente, para um sistema de monocultura, os lotes é pequeno. E aí, assim, a gente tinha alguns assentados que estavam preocupados com o tamanho da terra e tal. E aí, isso em 2011, a gente conheceu o sistema agroflorestal, porque assim, o movimento sempre discutiu muito a agroecologia. E a agrofloresta está inserida dentro da agroecologia. E aí, em 2011, a gente conheceu a Coopera Floresta, no Vale do Ribeiro. E aí, a partir disso, aí já veio o pessoal, os técnicos da Coopera, para nos ajudar aqui no Mário Lago. E aí nós conhecemos também outras experiências de sistemas agroflorestais bem parecidos com a gente. Nós tivemos uma experiência no sítio Sementes, lá em Brasília, que é bem parecido com a gente, próximo de grande centro e com foco mais em olericultura, sistemas agroflorestais assim com hortas. Então isso foi um grande impulso assim, nesse sentido. E fazendo esses sistemas aí de agrofloresta, hoje a gente tem a concepção que os lotes já são grandes, que já é muita terra para fazer agrofloresta. Se a gente conseguir planejar, conseguir fazer um planejamento bem feito, e a gente mudar também a concepção de lidar com a terra, porque muitas vezes a gente vê a terra como uma mercadoria. E acho que na agroecologia a gente tem que ver a terra como um patrimônio da humanidade, como
É um espaço que a gente tira o nosso sustento, mas que a gente tem que cuidar do solo também, tem que cuidar da terra, cuidar da vida, cuidar da natureza. Então, nesse sentido, da gente pensar a agrofloresta nessa perspectiva, a diversidade, a sucessão. Então é importante a gente imaginar isso. Então, assim, a gente tem os desafios aí para ir construindo, mas assim, tem umas áreas já bem consolidadas nesse sentido. E estamos com várias famílias que às vezes por algum motivo não participou assim, muito do processo, mas veio compreendendo, assim, veio entendendo os sistemas agroflorestais, que é o que a gente chama de impacto assim, de projetos. Então hoje, nesse primeiro momento, a gente vai ter uma atividade das pessoas se apresentarem, se conhecerem. A gente vai fazer alguns acordos, né, de convivência para a gente aproveitar melhor o nosso dia hoje, né? Depois a gente vai usar de uma metodologia, né, que a gente fala que é a melhor forma de aprender agrofloresta, que é ao pé da planta, né? Então a gente vai começar com atividades no campo, né? A gente vai falar um pouquinho do preparo do solo, um pouquinho da cobertura da cobertura do solo, né? A gente muitas vezes tem essa visão, né, de que a teoria ela tem que ser dada numa sala de aula, né, e a prática é prática. A gente busca quebrar isso, né? A gente fala que a melhor forma de falar de química do solo, de micorriza, de interações, né, é ao pé da planta, né? É pegando na terra, pegando na matéria orgânica. Então a gente vai fazer isso ao pé da planta, né? A gente vai primeiro falar um pouco de preparo do solo, um pouco de matéria orgânica, né? A gente vai ter uma atividade de manejo, também a gente vai podar algumas árvores. Isso pra gente é muito importante, a gente fala que plantar é só 5%, o que a gente vai fazer hoje é só 5%. 95% é o manejo ele é uma parte muito importante, né? A gente vai trazer bastante questões técnicas de cada cultura, né? Então, o plantio da banana, como é que prepara a muda, como é que faz o plantio. A mandioca, como é que corta, como é que organiza as manivas, como é que faz o plantio, as sementes de árvore, quebra de dormência, né? A gente vai estar trazendo detalhes técnicos do que a gente faz e sempre pensando isso numa lógica agroflorestal, pensando na planta dentro do sistema, né? A gente vai estar dividindo as falas, né? Então vai ter bastante fala do Paraguaio, da Isabela, do Arthur, do Joaquim, né? No campo. A gente vai ter um momento no salão, né? No salão que não é o salão, a gente faça isso embaixo de uma árvore, né? Para falar um pouco dos estratos, da sucessão, que é o que vai orientar a gente na hora de fazer os plantios, na hora de fazer os manejos. Então hoje a gente vai estar um pouco nessa dinâmica. Nos horários mais quentes a gente vai estar a campo, nos horários mais frescos a gente vai estar a campo e nos horários mais quentes a gente vai buscar estar embaixo de uma árvore falando um pouco de estratificação, de sucessão. Pessoal, então acho que a ideia agora é a gente falar um pouquinho dos estratos, né? Porque é o que vai orientar a gente na hora de fazer os plantios, né? É a estratificação. Então a gente observa esses estratos na floresta, né? E a gente usa isso no nosso planejamento, né? A gente muitas vezes fala em muitos estratos, a gente pode falar em 19 tipos de estratos diferentes, né? Mas para simplificar, a gente fala em 4 estratos, né? A gente fala no estrato baixo, no estrato médio. Baixo pode ser um café, pode ser... O que mais que pode ser? Um cacau, uma glicídio, o que mais? A gente fala no estrato alto e no estrato, por último, quando a gente vai na Amazônia, por exemplo, e a gente anda por cima da Amazônia, a gente observa que tem um estrato que se destaca, que emerge em meio à floresta, né? A castanha do Pará, por exemplo, ela faz isso, castanha da Amazônia, né? A araucária no sul faz isso. Aqui é o jatobá, aqui é o tamboril que faz isso, né? E a gente chama esse estrato de emergente, porque ele emerge em meio à floresta, né? Então a gente fala nesses 4 estratos, né? Estrato baixo, médio,
alto e emergente. Agora, o que faz um extrato? O que faz uma planta ser de um extrato ou de outro? O que faz, por exemplo, um abacate ser de um extrato, a laranja ser de um extrato, o figo ser de outro? O que faz isso? Que extrato que é um pé de goiaba? Médio. Por que a goiaba parece ser médio? Porque ela é de porte médio, né? Mas o extrato não é a altura, né? A gente vê que o extrato, pra gente, é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionado ao centro de origem da planta, né? Que é da onde ela vem, né? Que a goiaba, por exemplo, é do semiárido brasileiro, né? E aí no semiárido brasileiro, né? É uma região árida, né? E aí todo mundo é baixinho, né? E na terra de baixinho, a goiaba, ela é extrato alto, né? O extrato não é a altura. O extrato é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionado ao centro de origem. Então, por exemplo, o figo, né? O figo é uma planta do Mediterrâneo, né? Portugal, Espanha. E lá também é frio e seco, né? Isso faz com que todo mundo seja baixinho. E na terra de baixinho, o figo é extrato alto, né? Então, o extrato, né? Assim como a acerola, né? Por exemplo, a acerola, né, lá no México, ela é uma planta de uma região árida também. E aí todo mundo é baixinho. E na terra de baixinho, a acerola é extrato alto. Será que se eu colocar, por exemplo, a acerola aqui no extrato médio, será que ela fica feliz? A acerola ficaria feliz? Então, o extrato não é a altura. O extrato é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionado ao centro de origem da planta, né? Então, tem plantas que podem ter o porte baixo, como a goiaba, mas é de extrato alto. A goiaba não vai aceitar ficar aqui, né? Mas pode ter, por exemplo, você pode ter goiaba aqui e uns emergentes aqui, outro lá, por cima. Só que se tiver goiaba aqui, por exemplo, e tiver um tamboril aqui, outro mais longe, será que pode ter goiaba por baixo? Será que ela fica feliz? Fica, né? Então o extrato não é a altura. O extrato é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionado ao centro de origem de cada planta, né? Aí a gente fala também, e não é rígido igual a gente coloca aqui, né? É uma média que a gente observa nos nossos trabalhos, é uma média que a gente observa nas florestas, né? A gente fala em uma porcentagem de ocupação por cada extrato, né? Que a gente fala em 20% no emergente, 40% no extrato alto, 60% no extrato médio e 80% no extrato baixo, né? É uma média que a gente observa na floresta, uma média que a gente observa nos nossos manejos, né? Às vezes, esse emergente vai para 4%, outras vezes vai para 25%, 30%, né? Conforme o nosso trabalho, nosso manejo, né? Fica claro quando a gente coloca aqui essas porcentagens? Ou não? Muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas o Namastê não sabe nem fazer conta direito, né? Porque quando a gente soma aqui dá 200%, né? 20 mais 40 mais 60 mais 80, né? E por que dá 200%? Por quê? Por quê? Porque são porcentagens sobrepostas, né? Então se a gente imaginar que tudo isso aqui, né, é 100%, né, apenas 20%, né, dos 100% vai ser ocupado pelas copas das plantas de extrato emergente, né? E a gente tem mais 100% aqui. E mais 100% aqui. Então de 400% a gente está ocupando 200%, né? O emergente vai ocupar 20% desses 100%, que é o espaço onde está a copa das plantas de extrato emergente, né? O extrato alto vai ocupar 40%, o médio 60% e o baixo 80%. A gente fala que a
a folha não é um bloqueio, né? A folha ela não bloqueia a luz, né? É como se fosse um filtro, né? Então, o emergente vai filtrar 20% e deixar passar livre 80%. Então o extrato alto vai receber 20% de luz filtrada e 80% de luz livre. E o extrato médio vai receber quanto de luz filtrada? (20 mais 40, né? 60% de luz filtrada e 40% de luz livre, né? Então o extrato, ele não é a altura. Muitas vezes uma planta pode ser de porte baixo, mas de extrato alto, como o figo, ou como a goiaba, ou como a acerola. O extrato ele não é a altura. O extrato é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionado ao centro de origem da planta, né? Como a goiaba, né, que no seu centro de origem, no semiárido brasileiro, ela está no extrato alto. E ela vai ter só a braúna ou a imburana ocupando 20% acima dela, deixando passar livre 80% e filtrando 20% da luz. Então o extrato não é a altura, é a necessidade de luz de cada planta, que está relacionada ao centro de origem, né? Essas porcentagens que a gente coloca aqui não é rígida, né? Isso vai mexendo muito com o nosso manejo, né? Mas é uma média que a gente observa nas florestas, nos nossos trabalhos, né? E aí, a gente falou aqui de árvore, né? A gente até citou alguns nomes, goiaba, abacate, né? A castanha. Mas, por exemplo, um milho. Que extrato que é um milho? Que extrato parece ser um pé de milho? Tem bastante luz. Baixo. Será que o milho ficaria feliz aqui? No extrato baixo? Será que o milho é baixo? O milho ele fica feliz embaixo de alguém? Pode ter alguém em cima do milho? Não, né? Uma característica dos emergentes é isso, né? É não querer ninguém por cima dele. Como o café, como a cúrcuma. Café, cúrcuma, cacau. E aí o milho não. O milho não quer ninguém por cima dele, né? Isso é uma característica dos emergentes. O quiabo não quer ninguém por cima. O girassol não quer ninguém por cima. Então são plantas de extrato emergente, né? E aí uma rúcula. Que extrato que é um pé de rúcula? E um rabanete? Que extrato que é um pé de rabanete? O rabanete ele fica feliz com alguém por cima dele? E se eu plantar o rabanete, quem consegue ficar por cima dele em 25 dias, que é o tempo de colheita? Então pra gente o rabanete também é emergente. E o mamão? E o mamão? É emergente. E um cajá? Também é emergente? O cajá, ele gosta de alguém por cima dele? Ele fica feliz? Não, né? Se eu plantar nesse metrinho, meio metro quadrado aqui, meio por meio por meio. Se eu plantar aqui rabanete, milho, mamão e cajá, é possível? É? Mas são todos o mesmo extrato? Mas o tempo de cada um é diferente. Mas o tempo de cada um é diferente, né? Então se a gente plantar aqui no dia zero. No dia zero a gente plantou tudinho. A gente voltou no dia 25. Como é que a gente vai estar? Plantamos todo mundo. O rabanete de semente, o milho de semente, o mamão de semente, o cajá de semente. Rabanete. Então a gente vai ter o rabanete, né? Com 25 dias no seu extrato, né? E como é que está o milho? Pequeno, né? Pronto para ocupar o seu extrato, né? Vai colher o rabanete e vai ficar o milho, né? Então são plantas do mesmo extrato, mas em tempo de vida diferente, né?
E o mamãozinho, como é que tá? É um bebezinho, né? E o cajá? Talvez nem germinou ainda, né? Talvez esteja começando a querer germinar, né? E aí será que o mamão está muito chateado porque com 25 dias tem um rabanete por cima? Mas é do mesmo extrato? Por que não está? O rabanete está cuidando dele. Porque o rabanete está cuidando dele, né? Como se fosse uma mãezinha, né? Para o milho, para o mamão. Será que o mamão está mais feliz em 25 dias com o rabanete por cima dele ou ele estaria mais feliz sozinho? Mais feliz com o rabanete, né? Aí a gente volta aqui com 90 dias. O que a gente vai ver? O milho, né? O rabanete já saiu com 90 dias, né? Já colheu com 25 dias. E como é que tá o nosso mamãozinho? Um pouquinho grande, mas ainda é um bebê, né? E o nosso cajazinho? Ainda é um bebezinho, né? E a gente volta ali com 1 ano. O que a gente vai encontrar? O mamão. E como é que tá o nosso cajá? Com 1 ano de idade. Ainda tá pequenininho, né? Ainda é uma criança, né? Tá sendo criado pelo mamão. E se eu quiser plantar milho agora? Então, colhi o milho com 100 dias, né? E aí, depois de 1 ano, eu quero voltar com o milho. Vai dar milho? Por que não? Porque o mamão se tornou emergente, no caso ali, se tornou maior. Não é sombra, né? É função. Já tem um emergente ali, né? Não tem por que ter o mamão. Então não é simplesmente uma questão de sombra. É função, né? O milho tem que criar o mamão. E não o mamão criar o milho, né? A gente vê muito isso na prática, né? Então os agricultores vão lá e aí plantam, né? Planta o rabanete, planta o milho, né? Planta o tomate, o brócolis, planta o mamão, planta a banana, planta as árvores. Aí colheu, depois quer voltar com as hortaliças e não consegue, né? Não é porque está sombreado, né? A sombra é só a forma mais simples que a gente encontra de explicar. É por função. Você vai ter plantas já no extrato daquelas plantas, né? Então não é porque está sombreado, né? E a gente volta aqui com 8 anos, a gente encontra o nosso cajá, né? Só que a gente não plantou só rabanete, milho, mamão, cajá. A gente plantou, né, pensando nos extratos. Então foi o feijão, foi a laranja, foi a banana, foi a mandioca, né? Então aqui nesse caso a gente tem indivíduos do mesmo extrato, plantas do mesmo extrato, porém em tempos de vida diferentes, né? Onde uma planta vai criando a outra, né? O rabanete criou o milho criou o mamão vai criar o cajá, né? E aí a natureza ela não é quadrada, né? Mas muita gente tem uma necessidade de ver as coisas de uma forma um pouquinho mais quadrada, né? E aí tem uma tabela que a gente faz, né? Que é pensar o extrato e o tempo. Então, por exemplo, a gente falou do rabanete, né? Rabanete é extrato. Rabanete é extrato. Emergente, né? E aí o milho, emergente, né? De quando? De uns 40 até uns 100, né? O mamão, de uns 180 até uns 3, né? E a mandioca? Que extrato é a mandioca? A mandioca fica muito chateada se tiver um mamão aqui, outro acolá, ocupando só 20% em cima dela? Fica? Então, já quer dizer que não é emergente, né? Porque uma característica dos emergentes é que esses não querem ninguém por cima deles, né? Então, mandioca é extrato alto, né? Aqui de uns 40 dias até 1 ano e meio, depende da variedade, né? E o café? Que extrato que é o café? O café fica bem no extrato baixo? Fica, né? Então, café é extrato baixo. De quando até quando? De uns 2 anos até mais de 30. E a laranja? Que extrato que é uma laranja?
A laranja quer ficar a pleno sol? Ela fica bem a pleno sol? Não, né? Embaixo do cajá ela fica bem? Se tiver um cajá aqui, outro lá. E se tivesse uma outra coisa aqui no extrato alto, será que ela fica bem? Então a laranja pra gente ela é mais extrato médio. De uns 3 anos até uns 25 anos, né? E o abacate? Que extrato que é um pé de abacate? Alto. Pode ter um cajazinho aqui, outro acolá, em cima dele ocupando só 20%? Sim, né? Fica bem, né? Aqui de uns 3 anos até mais de 30, né? E a gente pode ter, como a gente falou aqui, o cajá, né? De uns 3 anos até mais de 30. Aqui a manga, aqui a araucária, né? Então dá pra, né? A ideia é ir pensando as espécies por extrato e tempo. Qual extrato que ela vai ocupar em qual tempo, né? E a gente pode encher essa tabela com as espécies, né? Com as muitas espécies, só que não é o objetivo de fazer hoje, né? Tem uma regrinha quando a gente vai juntar as plantas, né? Que é pensar ou i. Ou i. O que é ou? Por exemplo, abacate ou manga. Ou abacate ou manga, né? Mesmo extrato, mesmo tempo. Ou abacate ou manga, né? Ou cajá ou araucária. É claro que são espécies de clima diferente, né? Normalmente a gente vai plantar cajá, não planta araucária. Mas ou cajá ou jatobá. Mesmo extrato, mesmo tempo. Ou, né? Milho ou quiabo. Mesmo extrato, mesmo tempo. Ou café ou cacau. Mesmo extrato, mesmo tempo. E o que é I? O que é E? O que é I? Mandioca e abacate. Mesmo extrato, tempo de vida diferente. Milho e mamão. Mesmo extrato, tempo de vida diferente. Mesmo extrato, tempo de vida diferente. E mesmo tempo, extrato diferente também é cajá e abacate. Cajá e abacate e laranja. Cajá, abacate, laranja e café. Mesmo tempo, extratos diferentes. Então é E. Mesmo tempo, mesmo extrato, ou mesmo extrato, tempo de vida diferente, E. Mesmo tempo, extrato diferente, também é E. Então isso é o que orienta a gente na hora de fazer os nossos plantios, né? Ah, posso plantar milho e brócolis? Pode? Pode. É indivíduos do mesmo tempo, só que em estratos diferentes, né? Posso plantar milho e mamão? Pode, né? Então milho e brócolis, mesmo tempo, extrato diferente. Milho e mamão, mesmo extrato, tempo de vida diferente, né? Então isso é o que orienta a gente na hora de plantar, né? Por exemplo, nabo e alface são indivíduos do mesmo extrato no mesmo tempo, né? Eles vão estar se sobrepondo, ocupando o mesmo extrato no mesmo tempo. E aí quando a gente vai planejar a nossa agrofloresta, para a gente tem 2 pontos que é muito importante. Um é pensar na produção, né? O que vai estar produzindo em cada momento, né? E outro ponto muito importante é pensar no plano. Uma vez um agricultor no Ceará falou isso. Então tem que pensar no meu plano da produção, o que está produzindo com 25 dias, o que está produzindo com 1 ano, com 3 anos, com 20 anos. Mas também tem que ter o nosso plano da produção para a segurança alimentar da vida do solo, né? Então eu vou plantar, por exemplo, o capim, né? Que para mim não vai, talvez não é uma coisa que eu vou comer, mas é uma coisa que vai garantir
a fertilidade do solo. O guandu, o margaridão, a gliricídia, o ingá. Pensar em cada momento quem que vai estar gerando matéria orgânica, né? Para ter bastante matéria orgânica sendo gerada, né? Esse desenho que a gente está fazendo aqui, né, é um desenho bem simplesinho, né? A ideia é ter linhas de árvore e na entrelinha da árvore a gente tem três canteiros, né? Aqui é caminho, né? Aqui é caminho. E aqui a gente vai colocar árvores de poda. Árvores para ficar podando. Que a gente vai colocar o que, Arthur? Glicídio, mutambo, guapuruvu, dedaleira, banana, que não é árvore, mas a gente está colocando como uma planta produtora de matéria orgânica, né? Aqui, nesses canteiros. Como a gente vai colocar as árvores, muitas por semente, algumas por muda, outras por estaca, né? A gente também vai plantar hortaliça junto, para criar essas árvores, né? E aqui no meio, a gente vai fazer consórcio de horta, consórcios de hortaliças. Então aqui a gente vai colocar pura árvore de poda, né? A gente não vai colocar fruta, porque a fruta ela acaba impedindo a gente de voltar com a horta, né? Então a gente vai colocar puro árvore de poda. Então, por exemplo, não vai entrar abacate, não vai entrar manga, não vai entrar laranja, não vai entrar cacau, não vai entrar tamarindo. Vai entrar árvores de poda, moringa, tamboril, guapuruvu, glicídia, pura árvore de poda, né? Essas árvores vão crescer, né? A gente vai podar, cobrir o solo e plantar outro consórcio de hortaliça. É um sistema que fica pulsando. Derruba as bananeiras, poda as árvores, volta com hortaliças, né? Então aqui no meio a gente vai montar consórcios de hortaliça nesses três canteiros, né? Aqui vai ser horta. A gente vai montar consórcio de hortaliça baseado no tempo e no espaço, né? Baseado no tempo e no espaço. Então, por exemplo, rúcula, alface e brócolis, né? São indivíduos que ocupam estratos diferentes e que vão viver tempos de vida diferentes. Rúcula, alface, brócolis e milho. Cenoura, rabanete, brócolis e milho. Esse consórcio, ele tem um começo, um meio e um fim. É que é interessante a gente pensar um consórcio. Aqui a gente tem três canteiros, né? Então o consórcio que a gente fazer nesse canteiro, ser um consórcio com um tempo de vida parecido com esse outro e com esse outro, né? Porque se eu planto, por exemplo, nesse aqui, alface, rúcula e brócolis, e nesse rabanete, beterraba, brócolis, mandioca e gengibre, eu vou esvaziar esse canteiro com 90 dias e esse aqui vai ficar um ano, né? Então eu vou estar pronto para fazer o plantio de volta aqui em 90 dias, mas nesse outro aqui vai ficar um ano. Então pensar essa entrelinha aqui como um organismo. Um organismo que tem um começo, um meio e um fim. Se eu faço um consórcio aqui de um tempo, é interessante fazer o consórcio nos outros dois canteiros de um tempo parecido. Então cada entrelinha dessa é um organismo. Então eu posso fazer uma entrelinha com consórcio de 90 dias, outra entrelinha com consórcio de 180, outra entrelinha com consórcio de um ano, né? Porque quando a gente vai trabalhar com feira, com cesta, ou então quando a gente quer pra gente também, a gente vai querer comer beterraba, rúcula, alface, brócolis, mas também a gente quer comer a cúrcuma, também quer comer o inhame, também quer comer o hortelã, também quer comer o manjericão, a mandioca, que são plantas de ciclos mais longos, né? E aí, por exemplo, fazer um consórcio aqui de alface, rúcula, brócolis e mandioca, né? Pra gente é quase um desperdício,
Você vai colher o alface, a rúcula com 30 dias, o alface com 50, o brócolis com 90. E entre 90 e um ano, que é o tempo da mandioca, você vai ter só a mandioca. Então já que você colocou a mandioca, já coloca alguém para acompanhar. Tipo gengibre, tipo a cúrcuma, né? Então esse plantio que a gente vai fazer aqui hoje é um plantio muito focado em um sistema que a gente possa ficar voltando com as culturas. Eu acho que vai ser um pouquinho consórcio mais tardios, né? Porque vai entrar hortelã, vai entrar manjericão. Esse sistema de horta SAF, a gente entende que ele não é o melhor sistema do mundo, né? Porque as anuais, o rabanete, o milho, o brócolis, são plantas que têm que criar a floresta, né? E esse sistema a gente fica voltando com essas plantas mais tempo, né? Mas é um sistema que permite a gente ficar voltando com as hortaliças mais tempo, né? Porque num sistema sucessional, como a gente falou um pouquinho ali, o rabanete cria o milho, que cria o mamão, que cria o cajá, né? Você vai ter as anuais só no começo, né? Então esse sistema ele permite a gente ficar voltando com as anuais mais tempo. A gente sabe que não é o melhor sistema do mundo, né? Porque a sucessão não caminha, mas ele permite a gente estar voltando com as hortaliças mais tempo. Talvez o objetivo é muito também trabalhar a pessoa que está na cidade e tem um espacinho pequeno e quer ter seus chás, quer ter seus temperos, quer ter isso. Porque essas plantas são plantas de um ciclo mais longo, né? Pensando um pouco nessa realidade, mas também pensando um pouco na época do ano, que a gente não está na época de plantar inhame, nem tão pouco gengibre, nem tão pouco açafrão, né? A gente está na época de plantar brócolis, de plantar hortelã, de plantar, né, coisas desse período do ano, né? Oi? Não é a melhor época, né? Pode até ir, mas não é a melhor época, né? É a mesma coisa da banana, né? Ela cresce agora, mas não é época de plantar a banana. Então, assim, um pouco pensando nessas realidades, acho que talvez seja um plantio mais voltado pro hortelã, por exemplo, que vai ser tipo um ano e pouquinho, né? E aí vai plantar mandioca, sabendo que não é a melhor época para plantar mandioca, mas vai plantar também. Acho que principalmente a mandioca para criar as árvores, né? A gente podia plantar, o Oswaldinho podia dar aula para a gente de como plantar as manivas da mandioca para criar as árvores. Bom dia, eu sou o Paraguai, sou aqui do assentamento Mar Lago. Uma das coisas, assim, do sucesso da agrofloresta é quando a gente vai iniciar e a gente fazer um planejamento. Eu acho que você olhar o espaço e a gente entender o que você tem, observar o que você tem em volta. No caso dessa área, isso aqui estava cheio de capim. Tinha capim, margaridão, tinha uma série de coisas. E nós discutimos. Estava fácil aqui também a irrigação, como é um SAF horta, estava fácil a irrigação. E o que nós fizemos? Discutimos esse processo primeiro, aí depois nós roçamos a área, tiramos a matéria orgânica, separamos a matéria orgânica, o material que a gente sabe que pega no canteiro com a irrigação, a gente tirou, que é o caso do margaridão, as toceiras de capim, a gente tirou da área e colocou separado. E o capim que a gente roçou, a gente tirou todo e colocou separado. Aí depois nós preparamos os canteiros, colocamos um pouco de esterco, nós colocamos aqui esterco de gado, foi a única coisa que a gente colocou assim de insumo, foi só esterco de vaca. E aí, como a gente tem aqui esse material aqui, que é a madeira picada, que a gente percebe que é muito importante no processo aqui de cobertura dos canteiros,
Então a gente não trouxe nada de fora, só esterco. E acho que é um pouco isso. As madeiras que a gente tinha, a gente cortou as madeiras, tudo certinho, a gente coloca nos canteiros e complementa com esse pó de pau e com mais o capim, com o material que a gente tem aí no processo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma... O processo é o processo da preparação do solo. Esse processo é o processo da... É o processo da preparação do solo, até deixar os canteiros prontos o plantio. Dentro da medida do possível, é muito importante a gente ver também a posição do sol, a posição do terreno, mas a gente vê, geralmente, é importante a gente fazer canteiros leste-oeste. Dentro do possível é importante também a gente observar esse processo. Aqui a gente pensou um pouco, não ficou tão leste-oeste, mas a posição aqui do terreno, então nos permite um pouco isso. Bom dia, eu me chamo Arthur, sou agregado aqui no assentamento Mário Lago. Nessa área, além de tudo isso que o Sou Paraguai já falou, foi a mão de obra, nossa união, que é uma coisa fundamental, é a união dos companheiros para poder preparar uma área, para poder trabalhar em si. Então o nosso objetivo é plantar hortaliça, né? Alface, brócolis, rúcula, tomate, né? Então, a gente sempre fala que essa agricultura que a gente faz, né? Agrofloresta sucessional, né? Pra gente é dar à planta um ambiente parecido com o que a planta tem na natureza, né? Quem sabe fazer agricultura, né? É a natureza, né? E toda planta ela vem da natureza, né? Que nem a laranja no Sudeste Asiático é uma planta da floresta, né? O abacate lá no México é uma planta da floresta, né? E a gente fala que existe uma organização na floresta, né? Existem processos de tecnologia, né? A gente busca olhar para isso e tentar trazer para a agricultura, né? Então, por exemplo, a laranja no sul da China, né? Ela está dentro de uma floresta, né? Então tem árvores por cima, árvores por baixo. Essas árvores não estão só sombreando a laranja. Elas estão ciclando nutrientes, né? Porque a árvore, a gente fala que é como uma bomba de nutrientes, né? Ela vai lá embaixo, busca o nutriente, traz para cima, né? E aí quando a madeira vai para o chão, os galhos, as folhas, né? Isso vai ser disponibilizado para as outras plantas, como a laranja, né? Que não tem um sistema radicular tão profundo quanto uma árvore mais alta, né? Então a árvore está ciclando nutriente, está gerando matéria orgânica, está filtrando a luz, né? Então existe uma tecnologia na floresta, né? E é aquilo que a gente fala, se a gente tira a laranja da floresta e planta só laranja, né? Até produz laranja, né? A gente anda por São Paulo, tem muito plantio de laranja sem floresta, né? Só que a gente tem que trazer a fertilidade de fora, a gente tem que combater as doenças, né? Lá no Sudeste Asiático não precisa de nada disso, né? Porque ela está dentro de um organismo, né? A gente fala que talvez isso seja a verdadeira agricultura orgânica, né? Porque a gente traz a planta para um ambiente onde tem um organismo, né? Por exemplo, chamar a agricultura orgânica uma agricultura que põe plástico, que é pura monocultura, né? Que muitas vezes a gente vê isso, né? A gente não poderia chamar isso de agricultura orgânica, né? Onde está o organismo dentro disso, né? Então fazer agrofloresta para a gente nada mais do que dar à planta um ambiente parecido àquele que a planta tem na natureza, né? Agora, e essas plantas? O brócolis, o alface, a rúcula, da onde são essas plantas? Da terra. Sim. Mas será que elas são mais da floresta? Ou será que elas são mais da onde não tem floresta? Das florestas, porque é o natural delas, né? Uhum. Não tem agrotóxico, então é onde eu acho que dá mais saudável do que mais produtiva no próprio ambiente dela. Sim. Mas será que ela é mais da onde, por exemplo, onde a gente já tirou a floresta ali há muito tempo, né? A gente já fez isso em muitas áreas, né? A gente, como ser humano, já fez isso em muitas áreas, né? A gente tirou a floresta de muitos lugares, né? No Brasil a gente fez bastante isso, na Austrália, na Europa, muito, né? Então será que essas plantas são mais do lugar onde não tem floresta? Ou elas são mais do lugar onde está a floresta? Onde não tem? Por causa do sol?
Uhum. Mas se a gente for num lugar que não tem floresta, e aí, por exemplo, aqui, né? Aqui já não tem floresta há muito tempo, né? Então aqui tem pasto, né? Aqui até tá um pouco melhor, tá bem melhor do que o que a gente encontra normalmente, né? Tem um pezinho de goiaba, tem um pezinho de baúba, tem uma mutamba, né? Tem árvore com a raiz funda, né? Mas tem muito capim, né? E aqui tá aberto, aqui tem sol, né? Então se eu vim aqui, como é que tá a terra? Tá seca, né? Tá úmida que tá molhando, né? Mas se eu não for onde não tá molhando, tá seca, né? A terra tá seca. Tá dura ou tá mais macia? Tá dura, né? Porque não tem árvore, não tem matéria orgânica, né? Então se eu vim aqui na terra dura e abrir aqui um pouquinho, aí eu abro um buraquinho, vai estar meio difícil, né? Porque a terra tá dura. E aqui eu planto um pezinho de tomate. Aqui eu planto um brócolis. Aqui eu planto uma rúcula e eu vou me embora. Esse brócolis, esse tomate, essa rúcula, vai dar uma boa produção? Por que não? Tem sol? Mas tem sol? Mas não tem irrigação, não tem umidade no solo. E se for na época da chuva? O que falta? O solo vai estar todo o tempo úmido, vai estar todo o tempo encharcado, né? Então tem condições dele ir em frente. Uhum. Mas tem nutriente para essa planta produzir? Aqui? Não. Não, né? E onde é que tem nutriente para essa planta produzir? Qual a pergunta? E onde que tem nutriente para essa planta produzir? Sem precisar trazer de fora. Sem precisar trazer esterco, composto. Na floresta. Se a gente for na floresta derrubar a floresta todinha, a gente derruba toda a floresta. E aí no solo da floresta a gente abre um buraquinho. Como é que tá a terra ali agora? Seca. Na floresta? Mas ela tá mais dura ou ela tá mais macia? Tá mais macia, né? Então a gente abre um buraquinho ali e planta um brócolis aqui. Abre um buraquinho aqui e planta um alface aqui. Planta um tomate aqui e vai-se embora. Esse brócolis, esse alface, esse tomate vai dar uma boa produção? Vai, né? Ali tem nutriente, né? Ali tem fósforo, né? Ali tem potássio, né? Ali tem mecanismo de fixar nitrogênio, né? Então essas plantas pra gente, elas são plantas mais da floresta. Elas são plantas do solo da floresta, né? Elas são plantas da clareira da floresta, né? Quando uma árvore cai, né? Ou uma parte da floresta cai, e a floresta ela cai, né? Porque muitas vezes as pessoas moram fora da floresta, moram na cidade, e elas acham que a floresta é uma coisa parada, estagnada, né? Mas a floresta ela não é estagnada, né? A floresta está em constante processo de abertura de clareira, né? Ela se forma e ela cai, né? E aí nesse momento de clareira, né? Tem gente que estuda a floresta que fala que mais de 20% da floresta está em constante processo de abertura de clareira, né? Então a clareira ela faz parte da floresta. Por mais que a gente, eu amo a árvore, eu não quero que ela caia, ela vai cair, né? A clareira ela faz parte da floresta, né? Quando a gente olha para uma floresta, a gente não está olhando uma floresta. A gente está olhando várias florestas, né? É um mosaico de floresta. Muita gente vai num lugar e aqui tem uma floresta de 200 anos, né? Mas do lado tem uma floresta de 40 anos. E do lado tem uma floresta de 15 anos. E do lado uma de 90 anos, né? Porque são processos de clareiras de tempo diferente, né? Então a clareira ela faz parte da floresta, né? Então essas plantas pra gente elas são plantas da clareira da floresta. E os antigos sabiam disso, né? Quando a gente queria fazer uma roça boa, uma boa abóbora, um bom milho, né? As nossas plantas da roça, o que precisava ter na área pra gente fazer roça? Tinha que ter floresta, tinha que ter árvore, né? Então bastava ter um machado, né? O pessoal derrubava a floresta e plantava, não precisava trazer calcário, não precisava trazer pó de rocha, inocular micro-organismo, composto, esterco, não precisava trazer nada, né? Era só derrubar e plantar e tudo se produzia, né? Porque a gente tinha floresta, né? Então tinha solo da floresta, né? Então pra gente essas plantas, tomate, brócolis, alface, são plantas do solo da floresta, né? Aí a gente entra num dilema, né, que a gente tem um grande desafio.
Porque a gente quer plantar plantas da floresta, plantas do solo da floresta, num lugar onde a gente já, né, a gente como ser humano já expulsou a floresta dali há muito tempo, né? E como é que faz esse milagre? Porque se você plantar um tomate, um brócolis nessa terra aqui, é como a gente falou, aqui até está melhor do que o que a gente vê normalmente, né? Mas se a gente planta aqui um tomate, um brócolis, um alface, num solo onde tem pasto, onde a terra está degradada, não vai dar essas plantas, né? E como é que a gente pode fazer isso, né? Essa é uma pergunta que a gente faz muitas vezes, né? Aí eu acho que tem vários caminhos, né? Ou a gente poderia... Não, vamos aqui plantar manjoleiro, plantar angico, plantar embaúba, plantar mutamba, plantar fumo brabo, né? Plantar só plantas, né, que vão crescer bem nesse solo, né? Elas vão quebrar o solo, né? Vão ciclar os nutrientes, vão gerar matéria orgânica. E aí daqui, sei lá, uns 15 anos, 20 anos, né? A gente fala, ô, seu Francisco, agora então a gente vai derrubar isso aqui e a gente vai plantar brócolis, tomate, rúcula, e a gente vai para a feira, vai fazer cesta, vai fazer CSA, vai entregar para merenda. A gente vai, então, comercializar os produtos, né? Só que muitas vezes a pessoa fala, poxa, mas eu tenho que ir para a feira mês que vem, não daqui 15, 20 anos, né? Eu não posso esperar 20 anos para ir para a feira, né? Então aqui a gente fala que a gente faz um processo de enganar as verduras, né? A gente afofou o solo, né? Algumas vezes a gente faz isso com a máquina, outras vezes faz isso na mão. Nesse caso foi na mão, né, Paraguai? Aqui foi na Né? mão. Afofou o solo porque o solo da floresta ele é um solo fofo, né? A gente não consegue deixar igual o solo da floresta, né? Porque o solo da floresta ele é todo, né, todo empelotadinho, né? Porque os bichinhos vão comendo e vão deixando o solo todo estruturado, né? A gente não consegue deixar igual o solo da floresta, mas fica parecido, né? Então afofou o solo, né? E aí, aqui a gente, que o Paraguai começou a falar, né? Colocou esterco, né? Porque o esterco vai trazer, principalmente nitrogênio, vai trazer nutriente, né? Aí muita gente coloca um pouquinho de calcário, né? Para elevar o pH, né? Porque o solo da floresta, o pH é mais alto, né? E aí a gente coloca matéria orgânica, porque a matéria orgânica tem muito no solo da floresta, né? Então a gente tenta imitar um solo da floresta, né? Para plantar um brócolis, para plantar um alface, né? E falar para essas plantas, pelo amor de Deus, produz esse ano, né? Produz daqui a alguns meses para o agricultor ir para a feira, fazer cesta daqui a 1 mês, 2 meses, e não daqui a 15, 20 anos, né? Mas, né, para o longo prazo, a gente já planta as plantas que vão gerar uma independência desses insumos que a gente fala, né? Do esterco, do calcário, do pó de rocha, né? Que é um pouco do planejamento que o Paraguai começou a falar, e acho que a gente vai trazer um pouco mais para frente, de plantar plantas que vão gerar matéria orgânica para a gente, né? Então, se o Paraguai quiser, ou o Arthur quiser detalhar um pouquinho melhor da adubação aqui, do preparo do solo, como é que foi feito? E como é que faz normalmente em outras áreas também? É super importante. A gente, acho que o preparo do solo, ele para o início da agrofloresta, ele é muito importante. Mas não basta só o preparo do solo. Acho que a gente precisa de ter uma visão de curto, médio e longo prazo. Eu acho que isso é super importante. No caso daqui, o que a gente fez? Nós começamos aqui com enxadão. Depois que a gente tirou toda a matéria orgânica, a gente conseguiu fazer. Mas foi bastante difícil, estava bastante compactado. O seu Francisco veio com uma broca e acabou fazendo uns buracos aqui com uma broca gasolina, e aí facilitou um pouco o trabalho. Levando em conta que essa área aqui era uma área que tinha construção antigamente, era uma área que ela tem muito tijolo, ela tem muita pedra, que era construção aqui antigamente. Então, nós preparamos esse solo. E aí, como eu disse, a gente não colocou aqui calcário, a gente não colocou pó de rocha, a gente não colocou nada porque a gente tem aqui muita matéria orgânica. Se a gente tivesse num solo, como é a maioria dos solos
que a gente encontra aqui no estado de São Paulo, ou boa parte do Brasil, a gente precisava de trazer, colocar essas coisas, e que é muito caro. E com a possibilidade aí da gente ter essa madeira picada, então a gente tem observado aí ao longo do período aí que a gente vem fazendo a floresta que não precisa, nesse caso aqui, não precisa disso. Outra coisa que talvez mude um pouquinho, mas é bastante importante, é a gente entender a época de cada coisa, porque assim, às vezes a gente quer produzir aqui, por exemplo, você quer produzir feijão, mas nessa época é difícil de produzir. Então assim, a gente levar em conta, levar esse planejamento, assim, o preparo do solo, levando em conta também o que a gente vai plantar, a sazonalidade de cada alimento que você quer produzir. Então eu acho isso super interessante. Eu acho que era um pouco isso assim que eu gostaria de falar, viu, os meninos aí pra... Acho que a Manu tem uma dúvida. Tem uma dúvida que ninguém olha. Não, mas acho que era legal, assim, pra saber, né, quando vocês falam que é da floresta, né, que a floresta tem sol, mas essa questão da cobertura, então, por exemplo, como aqui ainda você não tinha uma cobertura natural, então é por isso, qual o papel da cobertura que vocês colocam? Acho que era legal falar um pouco disso também, não? Acho que a cobertura pra gente, então, pra gente é a base, né? É o primeiro passo, né? Então, acho que a Isabela vai falar essa parte da matéria orgânica, né? Que é a nossa base, né? Bom dia a todos e todas. Eu chamo Isabela, moro aqui no assentamento Mário Lago. Vou explicar um pouquinho sobre a matéria orgânica que a gente usou, que foi o pó de pau, o pau picado. Aqui, esse nutriente da matéria orgânica pro canteiro, ele é muito bom, porque ele se decompõe junto com o canteiro. Então, além dele deixar o canteiro úmido, um canteiro molhadinho e um canteiro que na hora de plantar as hortaliças, ele vai fortalecer. Então, a gente usou bastante matéria-prima, tanto nos canteiros de hortaliça, tanto nos canteiros de árvores. Então, como que eu posso dizer, essa matéria da matéria orgânica em cima do canteiro é muito bom, porque ajuda no crescimento das hortaliças, protege o solo, impede também de nascer muitos matos, porque se você vir e plantar uma hortaliça simplesmente ali, onde não tem matéria orgânica, qual que é a probabilidade de crescer um mato, uma braquiária, vamos supor, muitos matos? É muito grande. Com a proteção dessa matéria orgânica, ela impede esse crescimento. Deixa as mudas crescerem mais livre para ter um crescimento muito melhor. Não, eu só acho importante, tem uma pergunta pro Paraguai, pro Namastê, como o curso ele atinge aí educandos e educandas do Brasil inteiro, falar um pouco desse pau picado. É importante dizer que a gente tem hoje um problema urbano, né, das podas de árvore. Isso pode ser um problema em geral no Brasil, que essa poda está indo para os aterros, está sendo queimada, e é uma baita matéria orgânica que, para a gente, assim, pensando em transição agroecológica, né, no convencimento do agricultor lá, por parte desse agente popular, pode ser uma estratégia, né, de dar esse salto, né? A gente está vendo aí o pau picado dar esse salto para a agrofloresta. Então, eu gostaria que o Paraguai comentasse, até ele teve uma experiência positiva, né, numa área aqui também da cabeceira nascente. Só comentar um pouquinho disso, para. Então, eu acho que é uma boa oportunidade da gente falar desse material, que, como o Luciano disse, é um material que causa um grande problema ambiental nas cidades, e é uma solução para a agricultura, principalmente para a agricultura familiar. E o que nós precisamos é ir mostrando experiências. Eu acho que isso é importante a gente falar, está sempre trazendo presente essa pauta desse material, para que a gente crie políticas públicas, para que a gente sensibiliza
as pessoas, os gestores públicos, na importância desse material para a produção de alimento, para a produção de comida. E que a gente consiga ter acesso a isso. E isso, a gente foi perceber que esses experimentos não estão só aqui no Brasil. Tem outros países aí com muito interesse fazendo experimento a partir de experiências aí agroflorestais, a partir de falas do Nelson, de várias pessoas do Namastê. A gente percebe isso, que tem muitos países já preocupados com essa questão, querendo trazer isso para a agricultura. Por quê? Os nossos solos estão degradados. E aí, o importante desse material, porque que, assim, a gente percebe um sucesso bastante grande em termos de alimentação do solo, porque ele é um material muito diverso. Então é importante a gente pensar isso, porque ele tem muita diversidade. Por exemplo, se a terra é viva, e é como a gente, né? É um organismo. Então, quando você vai alimentar, se você tiver só feijão, você come. Se tem um arroz, fica um pouquinho melhor. Se tem uma salada, opa, já ficou. Se tem para quem gosta de carne, para quem come carne, se tem uma carne, já fica um cardápio completo. Então, a matéria orgânica é importante também você ter diversidade. Por isso, nos sistemas agroflorestais, a gente não deve plantar uma coisa só. Tanto alimento para a gente e como alimento para o solo. É importante a gente ter a diversidade aí nesses processos. Então, era um pouco isso. As madeiras, né? As árvores, elas têm que estar secas? Não. Necessariamente não. Se tiver verde, melhor ainda, mas a gente usa o que tem. No caso do pó de pau, tranquilo. A gente tem aqui um apoio aqui do projeto Manejo Agroflorestal, a gente tem um triturador. A gente termina de triturar o material, a gente coloca no canteiro. Para a hortaliça, a gente tem observado que se você prepara o canteiro e coloca esse material e vai molhando, espera aí uma semana para plantar, a gente tem observado que o resultado para as hortaliças é um pouco melhor. Um pouco, não é bastante melhor. Mas você pode já colocar e plantar na hora. Se o pau picado, ele reduz quanto assim, de água que a gente tem que usar? Então, a gente tem observado que reduz aí em torno de 80% o consumo de água. No início, vai bastante água, porque você está com a terra bastante seca, e aí você coloca esse material, fica uma camada grossa. Porque todo tanto de matéria orgânica que você põe é pouco. E então até essa água infiltrar, então no início parece que gasta muita água, mas depois você diminui o consumo de água. Um canteiro desse, daqui umas 2 semanas, você pode ficar uma semana sem molhar, que ele mantém a umidade que suas plantas não vão sentir. Agora, se você tem uma terra descoberta, você vai ter que molhar cedo e de tarde. E essa terra, ela tá descoberta, o que acontece com ela? Ela vai criando uma crosta por cima e a água não infiltra. Vocês podem observar quando vai molhar o canteiro, se ele estiver coberto, a tendência da água é não infiltrar no solo. A tendência da água, ela tá fugindo. Então é importante a gente cobrir, e não cobrir só o canteiro, só onde a gente vai plantar. A gente precisa pensar num processo como todo. Então é tão importante você cobrir aqui o caminho, quanto cobrir aqui o canteiro. As pessoas dizem assim, mas aqui não vou plantar nada. Mas você tem a importância de uma cobertura uniforme, assim, pensar que o solo é vivo. E aí a diminuição do consumo de água é importante. E uma das coisas que a gente precisa observar, nós estamos vendo que cada ano que passa, a água está sumindo, a água está diminuindo, a água está acabando. E a agricultura no Brasil é o que mais consome água. E se a água está acabando,
E a natureza mostra pra gente, a floresta mostra pra gente que é possível você produzir alimento de qualidade sem usar tanta água. Basta você imitar a natureza. Então isso é super importante. Eu vi uma experiência aí em um país aí da América Central, onde se investiu muito em irrigação. Então você anda 5 horas de carro na beira de canal. Você vê canal, assim, que um monte de água para irrigação. E não está se conseguindo produzir mais. Porque não é só água. A maneira de você cultivar a terra, máquinas pesadas, falta de matéria orgânica, falta de ar, falta de floresta e agroquímico. Então isso vai destruindo o solo. Então é importante a gente pensar na água, mas você pensar na água como vida, você pensar na terra como um processo, como você repor essa água. Então, num local que a gente tem pouca água para se trabalhar, eu consigo produzir hortaliças dessa forma, fazendo agrofloresta? É como o Paraguai falou, né? Diminui a necessidade de irrigar, né? O Paraguai falou até 80% a menos, né? Você usa 80% a menos de água, né? A gente até brinca, né? Que no curso de agronomia, né? Vai abrir o curso de agronomia, vai chegar o professor da irrigação. A primeira aula que ele deveria dar da irrigação deveria ser cobertura de solo, né? Porque só de estar cobrindo o solo, você está molhando 80% a menos, né? Então, como o Paraguai falou, né? A matéria orgânica faz irrigação, né? Pra gente, então, por exemplo, vou trabalhar no semiárido, vou trabalhar, né, aqui no centro-oeste, aqui nessas regiões aqui que são mais secas, né? A pessoa que vai implantar e que não montar um sistema extremamente bom de irrigação, ele é um louco, né? Mas a irrigação, quando a gente fala em irrigação, né, pessoal, geralmente a gente vai nos cursos, né, o pessoal, mas e a irrigação? O pessoal espera escutar, mas é as pessoas, é centeno, é gotejo, né? Pra gente o mais importante é a matéria orgânica, né? De nada vale ter a melhor irrigação do mundo, uma irrigação que vem de Israel, que é um país muito irrigador, né? Se a gente não tiver um sistema pronto para receber essa irrigação, né? Então a irrigação pra gente, a primeira aula da irrigação, pra gente é isso aqui, é matéria orgânica, né? Como o Paraguai falou, né? Até 80% a menos, né, de água. E aí por que a matéria orgânica faz isso? Por quê? Por que a matéria orgânica deixa a terra mais úmida? Por causa da decomposição? Primeiro porque guarda mais a água, né? A gente fala quando a terra, como o Paraguai falou, né? Cria uma crosta, né? A terra, quando está sem matéria orgânica, ela fica pulverizada, né? Ela fica igual a farinha, né? Aí você pega, por exemplo, uma garrafa, né? E aí fura essa garrafa embaixo e joga farinha. Joga farinha de trigo dentro. Enche a garrafa com farinha e joga água dentro. O que acontece? A farinha absorve a água. A água não entra, né? Não. Então a chuva vai cair e vai repelir, né? Agora quando eu pego essa farinha de trigo, né, e aí umedeço um pouquinho, né, e deixo ela toda empelotadinha, né, porque os bichinhos quando tem matéria orgânica fazem isso, né, a minhoca ela vai comer e caga, né, os bichinhos comem, caga, e deixa a terra toda empelotadinha com, né, o pessoal fala os grumozinhos, né, você pega essas pelotinhas, né, todas as bolinhas e coloca dentro da garrafa, e agora pego a terra, umedeço, faço bolinhas e coloco dentro da garrafa, e jogo água, o que acontece? A água vai passar, né? Então a matéria orgânica faz com que o solo guarde mais água, né? Então a gente fala que é como se fosse uma caixa d'água, né? Na floresta não se perde água, né? Toda a água ela é guardada, né? Então até por isso muitas vezes até o Paraguai fala assim, norte e sul, leste e oeste. Então a gente viu que a primeira preocupação do Paraguai não foi curva de nível, não foi muito mais a direção do sol do que a inclinação do solo, né? Porque muitas vezes a gente aprende, mas tem que fazer em curva de nível, tem que fazer swale, tem que fazer inline, tem que fazer um monte de coisa, né? Mas aquilo que a gente fala, do que adianta eu plantar um milho em curva de nível, mas o solo está um deserto, né? O que vai parar mais a água? É um milho que foi plantado em curva de nível ou é uma madeira no solo, né?
Então, como a gente coloca muita matéria orgânica, né, a gente não tem essa perca de água, a gente está guardando toda a água, né? O solo é como se fosse uma caixa d'água. Então, a matéria orgânica faz com que o solo guarde mais água e perde menos água, porque transpira menos, né? Então, por isso, basta vir aqui no meio-dia, né? Ali vai estar seco. Se a gente vem aqui embaixo da matéria orgânica, o solo vai estar molhado, né? Então, para a gente, cobertura do solo é água. Para a gente, cobertura do solo, é como a Isabela falou, é capina, né? Porque o solo descoberto, como a Isabela falou ali, né? O solo descoberto é como se fosse uma ferida, né? E a natureza vai cobrir essa ferida com alguma coisa. Então vai vir o pasto, vai vir as ervas, né? Vai vir os matos, que é uma forma da natureza de cicatrizar essa ferida, né? Mas quando a gente cobre o solo muito bem coberto, como está aqui, né? O mato não vem, né? Teve uma vez, a gente estava no curso, e um agricultor falou assim, então a gente vai fazer agrofloresta, agora a gente vai poder aposentar as enxadas, né? A gente não vai mais precisar usar enxada, né? E a gente falou assim, não, calma, não é bem assim, né? Vai aposentar as enxadas se você fizer uma coberturinha nota 10, né? Mas se a gente fizer aquela coberturinha miserável, né? Porque muita gente carrega uma escassez dentro da gente, a gente faz aquela cobertura, não, vamos colocar só um pouquinho que já resolve, né? Mas a gente vê que não, tem que colocar bastante, como o Paraguai falou, né? Com abundância, né? Quando a gente faz uma coberturinha nota 10, né? Como na escola, de 0 a 10, né? Quando a gente faz a coberturinha nota 10, o mato não vem. Mas se a gente fizer aquela coberturinha nota 5, nota 4, vai vir mato, né? Então o mato pra gente é um indicador de que a gente não cobriu bem o solo, né? Então cobrir o solo é irrigação, cobrir o solo é capina, né? E a gente sabe que na horticultura é um grande trabalho, né? A gente tem que ficar agachado arrancando matinho no canteiro, né? Tem muitos canteiros que a gente faz, vê por aí, né, Paraguai, que muitas vezes dá capina zero, né? Quando a gente faz uma coberturinha bem feita, e toda essa explicação que o Paraguai falou, né? Não adianta cobrir só o caminho, não adianta cobrir só o canteiro, tem que cobrir também o caminho, né? Geralmente na horta o caminho ele é um espaço morto, né? Onde está compactado, junta água, né? A gente vê que não, né? Todo o solo tem que estar muito bem coberto, né? O caminho ele é muito bem coberto. Então cobrir o solo é rego, é capina. O que mais cobrir o solo traz de vantagem para a agricultura? Uma pessoa que cobre o solo e seu vizinho não cobre o solo. O que mais de diferença que vai acontecer? Fertilidade, né? Os bichinhos, né? Minhoca, né? Os fungos, né? Todos os bichinhos que vão fazer, né? Como a minhoca que faz um milagre, né? Que ela come a terra ácida, né? E caga a terra alcalina, come ácida e caga alcalina, né? Aí os fungos que vão disponibilizar os nutrientes, né? A gente fala que todo agricultor, toda agricultura, antes da gente ser um bom plantador, primeiro a gente tem que ser um bom criador, um bom pecuarista, né? Um pecuarista desse rebanho, da minhoca, dos fungos, né? Só que todos esses bichinhos, para viver, o que eles precisam? O que todo bicho precisa para viver? O que a gente precisa? A gente é bicho também, né? Precisa de comida, né? Isso aqui é comida para os bichos, né? Os bichos que vão comer e vão cagar, vão gerar estrume, vão gerar fertilidade localmente aqui, né? Então cobrir o solo irriga, capina, cobrir o solo também fertiliza o solo, né? E é isso, né? A gente vê que é um processo muito fácil das pessoas entenderem, né? Por exemplo, a gente trabalhou aqui no Mário Lago, né, com 80 famílias no passado, né? A gente fez uma discussão, como é que a gente vai fazer para que as famílias adotem essa agricultura como a sua agricultura, né? A gente não queria só fazer uma areazinha de projeto, a gente queria que as famílias adotassem isso como a sua agricultura, né? E a gente falou assim, melhor do que ter o melhor técnico do mundo vivendo aqui no assentamento, seria que cada família tivesse um pedacinho de agrofloresta, né? Então a gente montou um projetinho onde tinha 500 metros quadrados por família, né? Muitas famílias que estão aqui participaram desse projeto, né? E era um sistema muito simples, né? A gente plantou linhas de árvore de poda, plantou bananeira, plantou consórcio de hortaliças nessas entrelinhas, muito parecido com o que a gente está fazendo aqui, o que a gente vem chamando de SAF horta, né?
E essas famílias vinham plantando os consórcios de hortaliça, né? Teve bastante resultados muito interessantes, resultados de produtividade, de rendimento, né? E aí foi muito interessante que não foi todas as famílias do assentamento que participaram desse projeto, né? E mesmo as famílias que não participaram do projeto, que passavam e viam a área do Paraguai, viam a área da Dona Jesuíta, né? E falavam assim, agora o Paraguai tá doido, né? Tá plantando árvore no meio da horta. A Jesuíta tá maluca, tá plantando banana e tá derrubando a bananeira para plantar verdura, né? Mesmo as famílias que falavam isso, a gente via que muitas famílias replicavam essa ideia de cobrir o solo, né? Porque cobrir o solo faz muito sentido, né? Como a gente acabou de falar, né? Traz muitas vantagens e é fácil o agricultor entender que é bom cobrir o solo, né? Mas a gente vê que um segundo passo dentro do processo é produzir essa cobertura do solo localmente. Produzir a matéria orgânica no próprio local, né? Então por isso aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor ainda do planejamento, como o Paraguai falou, né? Mas a ideia é entrar com árvore de poda, né? O que é uma árvore boa de poda? O que é uma árvore boa de poda? Né? Por exemplo, IP. IP é uma árvore boa de poda? Mas a pessoa fala assim, é boa porque na minha rua a prefeitura podou e rebrotou, né? Mas se eu podar ela todo ano, ela vai gostar disso? Não, né? E uma glericídia é boa de poda? Né? Porque a glericídia a gente poda, né? Depois de alguns meses a gente volta, parece que ela está maior do que estava antes, né? Então a glericídia é uma árvore boa de poda, né? Mas a mutamba também, que é uma nativa, né? É muito boa de poda. O tamboril é muito bom de poda, né? Então árvores boas de poda, né? E é como o Paraguai falou, né? A diversidade, né? A diversidade. E não é uma diversidade pela diversidade, né? Não é como diz o Oswaldinho, não é um feitiço a diversidade, né? É porque a diversidade tem uma questão técnica, né? Como o Paraguai falou, se eu comer só arroz, já é bom, né? Já é melhor comer só arroz do que passar fome, né? Mas é melhor comer arroz, comer salada, comer o feijão, né? Comer as verduras. A diversidade sempre vai ser melhor, né? Se eu plantar só eucalipto aqui e podar o eucalipto, cobrir o solo, para a gente é muito melhor do que o que a gente vê no mundo, né? Que é hortaliça do deserto, né? É uma alface aqui, outra aqui, e entre uma alface e outra é um deserto, né? Esse é o padrão do mundo, né? Então se eu começar a ter alface e ter o solo coberto só com eucalipto, já é bom, né? Mas é muito diferente, ou só engar, ou só mutamba, ou só glericídia, né? Já é bom. Pelo menos eu vou ter uma árvore, a árvore tem raiz profunda, né? A árvore consegue lá embaixo buscar os nutrientes, trazer para cima, né? Mas é muito diferente quando eu tenho a diversidade. Eu tenho a glericídia, né? Que é uma árvore leguminosa que vai fixar no nitrogênio. Aí eu tenho o urucum, que faz associação com micorrizas que disponibilizam fósforo, né? Então cada planta vai trabalhar um nutriente, vai trabalhar de uma forma. Então por isso, para a gente é muito importante a diversidade. Quando a gente tem diversidade, a gente tem uma maior quantidade, que você vai ter a estratificação, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho depois. Então, por exemplo, o tamboril é emergente, a mutamba é alto, então posso ter tamboril e mutamba. Então já vou ter o dobro de matéria orgânica para cobrir o solo. Então vou ter o dobro de matéria orgânica e vou ter uma melhor qualidade, porque são árvores em superfície diferente, ciclando nutrientes diferentes, né, fazendo funções diferentes. Então, como a gente falou, não é um feitiço a diversidade, porque a diversidade para a gente, né, vai trazer essas vantagens, né? Então aqui vai ser plantado árvores, né? Mutamba, glericídia, aroeira, só árvore de poda. Bananeira, né? A gente brinca que a bananeira ela é uma planta tão fantástica, tão maravilhosa, que ela dá pra gente até banana, né? Mas a gente planta banana, não é para colher banana, planta banana para colher brócolis, para colher alface, para colher tomate, para colher verdura, né? Então árvores de poda, bananeira, né? A gente vai podar essas árvores, derrubar a bananeira
e usar essa matéria orgânica para plantar de novo hortaliça, né? E aí, entrando um pouco no que o Paraguai falou do desenho, né? Isso é um pouco do planejamento, né? A gente entende que as hortaliças, elas são uma fase da sucessão, né? É a primeira fase, é o que vai criar o tamboril, é o que vai criar o mogno, é o que vai criar a laranja, né? Mas depois que essas árvores crescem, né, a gente não consegue mais voltar com as hortaliças, né? Então por isso aqui é um planejamento para a gente estar voltando com as hortaliças, né? Por que a gente não falou em fruta? Por que não foi falado em fruta aqui? Por que não falou em laranja, em abacate, em manga? Por quê? São árvores que são de boa poda e elas são mais demoradas para dar fruto, né? Porque a fruta, nesse desenho, ela seria um impeditivo para a gente voltar com as hortaliças, com as anuais. Porque eu não vou podar uma manga igual eu podo uma glicídia. Eu não vou podar uma laranja igual eu podo uma mutamba, né? Então esse é um sistema onde a gente tem as linhas de árvore com a banana, né? A gente poda drasticamente essas árvores, derruba a bananeira, né? E planta, né? As hortaliças, as anuais, né? Quando a gente fala anual, a gente fala ou nas plantas da roça, abóbora, milho, feijão, arroz, ou a gente fala nas plantas da horta, alface, brócolis, rúcula, tomate, né? E qual que é a diferença de eu ter as árvores sendo plantadas aqui, eu estou podando essas árvores, derrubando a bananeira aqui, cobrindo o solo, do que eu ter esse material vindo de fora? Por exemplo, eu podar aquela mangueira e trazer para cá, eu podar aquele amendoim bravo e trazer para cá, cortar o capim e trazer para cá. Qual que é a diferença de eu produzir a matéria orgânica no próprio lugar do que eu trazer de fora? O custo, né? Então é mais fácil derrubar a bananeira e já cubro aqui, né? O que mais? Manejo da própria área. Manejo. O que mais? As interações, né? Quando eu planto, a gente na agrofloresta, né? Com certeza nos outros módulos, né? Vocês já observaram, já ouviram bastante isso. Na agrofloresta é muito importante a gente ter um olhar sistêmico. A gente tem que perder o olhar individualista que a gente carrega dentro da gente, né? Quando a gente planta as plantas aqui, o alface ele não é o alface, o brócolis não é o brócolis, a glicídia não é a glicídia, né? O tamboril não é o tamboril, a bananeira não é a bananeira. É um sistema, né? O alface está interagindo com o tamboril, né? A mutamba está interagindo com o brócolis, né? E a gente vê quando a gente tem uma árvore envelhecida, né? Por exemplo, se eu plantar um tomate embaixo daquele tamboril, vai dar um bom tomate? Vai? Se eu plantar um brócolis embaixo daquele tamboril, vai dar um bom brócolis? Se eu plantar um brócolis embaixo daquela mangueira, vai dar um bom brócolis? Por que não? Muita sombra, né? Mas não é só sombra. Pra gente é informação. Quando você tem uma árvore envelhecida, essa planta está mandando hormônios de envelhecimento, de estagnação. Agora, se eu vou naquela mangueira, podo ela todinha, né? Como a gente já fez isso em muitos outros lugares, poda aquela mangueira, né? Organiza a matéria orgânica e planta o brócolis lá embaixo. Vai dar um bom brócolis? Vai. Né? Vai estar renovando os hormônios, essa árvore vai rebrotar. Ela vai mandar uma informação de crescimento para as plantas, né? Então a gente, por exemplo, aqui hoje a gente vai podar. A gente vai podar esse amendoim bravo, a gente vai podar essa mutamba. Por que a gente vai podar essas árvores? Para renovar. Para renovar. Não é sombra. Sombra é só a forma mais simples que a gente encontra de explicar. Mas não é sombra, é informação. Se eu tenho uma árvore velha, ela está passando essa informação de envelhecimento para o meu plantio. No momento que eu podo essa árvore e essa árvore rebrota, essa árvore começa a mandar uma informação de rebrote, de crescimento para o meu plantio, né? Então quando eu podo uma árvore aqui e cubro o meu canteiro, não é somente a facilidade, é que essa árvore ela vai interagir com meus plantios. Essa árvore já está rebrotando, crescendo.
vai estar mandando uma informação de crescimento para minhas hortaliças que a gente plantou aqui. Quando você tem uma árvore, ela tem copa e tem raiz, né? Geralmente é um espelho, né? Uma árvore muito grande tem uma raiz mais profunda ou mais superficial? Profunda. É um espelho, né? Quando você reduz a copa, né, os agricultores falam que essas plantas descartam parte das raízes também, né? Então isso vai estar adubando o solo aqui, né? Então quando você poda uma árvore, não é só a facilidade, são as interações que essa árvore vai gerar com o lugar, né? Então o primeiro passo para a gente, né, é o que a Isabela trouxe, né, que é cobrir o solo. O segundo passo é produzir essa matéria orgânica localmente, né? Localmente, no próprio local, né? E não é só pela facilidade, é pelas interações que a árvore vai trazer com o plantio, né? E não é, como a gente fala, a gente não planta árvore, não é porque a gente gosta de árvore, e a gente gosta muito de árvore, né? Mas é porque a árvore para a gente ela tem uma função na agricultura, né? A árvore tem raiz profunda, sua capacidade de ciclar nutriente é alta. A gente fala que a adubação verde de brasileiro não é guandu, não é crotalária, não é feijão de porco, não é aveia preta, não é azevém, não é ervilhaca. A adubação verde brasileiro é tamboril, é ingá, é mutamba, é aroeira, é árvore. Quando a gente expulsa as árvores, como a gente fez, a gente tem uma degradação do solo. A gente pode usar a melhor cartilha de agroecologia e fazer consórcios de aveia preta com nabo, e aí crotalária com milheto e sorgo, né? Se não tiver árvore, não vai melhorar o solo, né? Então a adubação verde é isso, é madeira, de preferência madeira verde, né? Porque a madeira verde, a relação carbono-nitrogênio está mais equilibrada, né? Está mais verdinha, vai decompor melhor, né? Então a gente planta árvore, não é porque a gente gosta de árvore, e a gente gosta muito de árvore, né? Mas não é gostar por gostar, porque a árvore é bonitinha. É porque a árvore tem uma função na agricultura. A árvore ela é uma bomba de nutriente. A partir do momento que a gente tira as árvores da agricultura, e a gente fez isso com muita eficiência nos últimos anos, a gente tem uma degradação do solo, né? Então o que a gente precisa fazer é devolver a árvore para a agricultura, trazer a árvore para a agricultura, né? E a árvore é o que gera solo preto. Os agricultores falam, quando eu coloco pastinho no solo, capim no solo, eu estou enganando, estou fingindo que estou cobrindo o solo. Quando eu coloco uma aveia, uma crotalária, para a gente é como uma bananeira, é para enganar a gente, né? O que deixa o solo preto, fértil de verdade, é a madeira, né? A partir do momento que a gente começa a colocar madeira no solo, o solo vai ficando mais forte, né? Aqui no caso é porque já tirou as árvores, certo? E era uma área já tinha concreto e tudo. Lá no lote nosso, a nossa área já tem umas árvores de lá. E nós não retiramos. Entre elas, eu fiz um estilo mandala, e com o que eu tinha lá eu esterquei e fiz. É o correto, então. Você não tirar, tipo, podou algumas, e elas estão meio que fazendo um círculo. Entre elas a gente foi plantando. Seria o certo quando você já tem uma área com árvores. Então, muita gente tem isso, né? Uma área com árvores. E aí tem várias... É um pouco diferente, né? Então, por exemplo, você pode ter uma área com muita árvore, uma área com pouca árvore, um quintal com algumas frutas, ou então uma área de floresta, né? São situações um pouquinho diferentes, né? Mas o que é muito importante é você entender, né, que as plantas não estão separadas, né? Se eu plantar um milho embaixo de uma laranja, esse milho não está separado da laranja, ele está interagindo com a laranja. A gente fala que é como o padrão dos organismos, né? Como a gente falou, né, essa agricultura para a gente é uma agricultura orgânica, né, que trabalha com o organismo, né? E é como o nosso organismo, né? Então, por exemplo, eu tenho um coração e meu coração ele está muito bom, né? Meus rins também estão muito bom, né? Mas por exemplo, meu fígado está ruim.
Pode isso. Pode falar assim, mas o fígado tá ruim. Não, mas tudo bem, deixa o fígado ficar ruim, o coração tá bom, os rins estão bons, o pulmão tá bom. Tá tudo bem, continua a vida. É assim que funciona? Não, né? Tem que ter uma sincronia no organismo, né? Então se eu planto um milho embaixo de uma laranja velha, não é sombra, é informação, né? Então é importante sincronizar o que você está plantando com o que já tem. E a gente faz isso através das podas, né? A gente vai fazer isso hoje aqui, né? A gente vai podar esse amendoim bravo, vai podar essa mutamba, né? Quando você poda, você rejuvenesce a planta. Essa planta vai mandar uma informação de rejuvenescimento. Nós praticamente bem ficou no começo, está rebrotando tudo de novo. Para tudo crescer junto, né? Então é importante sincronizar o que já tem com o que vai entrar, né? A gente está numa cultura de ver matéria orgânica, de ver mato, de ver capim, de ver madeira como lixo. Então, por favor, os agentes populares aí, técnicos de agroecologia, que está fazendo o curso, então, por favor, tem que começar a ver esse material como um potencial para a agricultura. Ele tem que ser usado. O que a gente tem visto muito, assim, que se separam esse material da agricultura. Se coloca fogo, se queima muito esses materiais. E isso é uma das principais princípios agroecológicos que a gente tem. Então isso é importante a gente observar isso. Agora, precisa ter planejamento, a gente precisa ter conhecimento e ir buscando conhecimento para trabalhar com esse material. Não dá para mim pegar a semente de braquiária, a semente de colonhão ou a semente na raiz da braquiária, a raiz do colonhão, não dá para mim colocar aqui num canteiro de horta, porque a hora que eu molho, ele vai brotar. Eu pego o margaridão, eu cubro aqui com o margaridão verde, no lugar onde eu vou irrigar, esse material ele vai pegar. Então assim, eu não vou conseguir ter uma produção. Então eu separar esse material é importante. Então assim, mas por favor, tem que usar ver esse material como um potencial para a agricultura. Ver as podas de árvore da cidade que estão atrapalhando, juntando escorpião nas ruas, na porta das casas das famílias, juntando cobre, juntando um monte de coisa. Ver esse material como um potencial para a agricultura, principalmente próximo aí dos grandes centros, as rotas urbanas. O pessoal tem que ver esse material como um potencial para a agricultura. Então, isso era fundamental. Acho que esse era um pouco o recado que eu gostaria de dar. No mundo inteiro, né, a gente vai nos lugares, né, e a gente vai lá na Ásia e o pessoal pergunta, mas vocês estão colocando madeira? Quanto tempo demora a madeira para apodrecer? A gente vai na Europa, o pessoal pergunta a mesma coisa. Vai na Austrália, o pessoal pergunta a mesma coisa. No Brasil, né, as pessoas perguntam a mesma coisa, né? Mas e o capim? Quanto tempo demora o capim para apodrecer? A bananeira. Quanto tempo demora a bananeira para apodrecer? Né? Pra gente isso está muito ligado, né, a um pensamento que a gente carrega na gente, que é o que o Paraguai falou, né? Que a matéria orgânica é sujeira. E a gente quer que a matéria orgânica apodreça rápido, né? E é aquilo que a gente pergunta, né? Se eu colocar uma madeira, se eu podar esse tamboril e colocar madeira aqui no solo, ou eu triturar esse tamboril e colocar ele no solo, o que é melhor? O que é melhor? Eu podar aquele tamboril, acomodar a madeira toda muito bem acomodada, né? Como foi acomodada aqui, né? A gente fala que madeira no chão atrai minhoca, né? E madeira voando, madeira por cima de madeira, vai atrair cupim, né? Você quer cupim ou você quer minhoca no seu plantio, né? Então a madeira sempre em contato com o solo, né? Toda madeira em maior contato com o solo possível, né? Para se decompor, né? Para ter interação com o solo, com os fungos, né? Com o rebanho do solo, para decompor a madeira, né? Então o que é melhor? Eu podar aquele tamboril e organizar a madeira aqui no solo, ou eu podar o tamboril, triturar e cobrir o solo? O que é melhor? A madeira. Por quê?
mais tempo. E quanto mais tempo ela demorar para decompor, vai ter mais. Empiricamente, os agricultores falam muito isso pra gente, né? Quando a gente coloca a madeira no solo, ela gera uma terrinha preta, que não se gera quando a gente tritura. Não gera tanta terra preta quando a gente tritura a madeira, né? Então, para o solo, muitas vezes a gente vê que é melhor colocar o material inteiro. É como se fosse material integral. Vai chamar mais vida para decompor esse material. Vai ficar mais tempo no solo, segurando umidade, evitando mato, né? Então, para o solo, a gente não vê vantagem em triturar, né? Quimicamente, a gente não vê vantagem em triturar o material, né? Porém, muitas vezes a gente tritura. Por exemplo, aqui no assentamento tem um triturador de madeira, né? O pessoal traz matéria orgânica triturada da cidade. E a gente gosta do material triturado da cidade. Por quê? Por que aqui, por exemplo, apesar de a gente falar que a madeira não triturada é melhor, por que aqui tem madeira triturada, aqui embaixo? Onde a gente já plantou as verduras aqui. Ela mantém a umidade mais forte? Por uma questão física, né? Se eu podo aquele tamboril e pico com facão e organizo a madeira, para plantar uma alfacezinha, como está aqui, que é um cezinho muito delicado, né? A alface não vai gostar disso. O coentrinho, a couve, né? Então é por uma questão física, né? Porque a gente consegue deixar o material mais organizado para as hortaliças, né? Matéria orgânica, a gente fala que muito é pouco, né? Quanto mais a gente der matéria orgânica para o solo, melhor, né? Ao contrário de outros recursos, né? Por exemplo, calcário. Calcário pode ser muito calcário? Por exemplo, se a gente jogar 10 toneladas de calcário aqui, pode ser excesso de calcário? Vocês já viram um agricultor falar assim, joguei muito calcário, foi excesso de calcário? Acontece, né? Joguei muito calcário, foi excesso de calcário. Esterco de galinha, pode acontecer isso? Joguei muito esterco. Joguei 15 quilos por metro quadrado, né? Vai, né? Excesso de nitrogênio, vai queimar a planta, né? Deu excesso de esterco de galinha. Vocês já ouviram algum agricultor falar assim, meu solo joguei muita matéria orgânica. Deu overdose de matéria orgânica, deu excesso de matéria orgânica. Isso existe? Não. A matéria orgânica nunca é excesso, né? Quimicamente. Mas fisicamente, né? Imagina se a gente colocasse isso aqui de matéria orgânica, né? A gente ia ter que abrir um túnel, né? E botar o alface dentro do túnel, né? E para o alface, isso ia ser complicado. Por uma questão física, não química, né? Então, matéria orgânica não existe excesso quimicamente, mas fisicamente, né? Para as hortaliças, né? Se a gente colocar muito, complica a gente. E aí, para as hortaliças, para ficar um material mais organizado, né? Triturar para a gente é bom, né? Para a questão das hortaliças, né? Então, por isso, muitas vezes a gente tritura, né? Então, acho que agora a gente vai fazer uma atividade aqui. Então, a gente falar do passo a passo. Então, como eu disse, no início, primeiro a gente veio, olhou a área, viu o que tem, discutimos coletivamente o local de fazer, e aí nós iniciamos o trabalho. Primeiro roçamos o capim, cortamos os margaridão, separamos esse material. Você pode ver que está separado ali os margaridão, o material que pega no canteiro com irrigação. E aí separamos, tiramos as raízes do capim também, colocamos separado. E aí afofamos com enxadão, como eu disse. Teve umas partes que estavam muito duras, o seu Francisco veio com uma broca e fez os furos, facilitou um pouco mais isso. E aí preparamos os canteiros, fizemos os berços da banana, e aí depois colocamos o esterco, pegamos as madeiras que a gente tinha, colocamos no canteiro, cortamos com motosserra, colocamos aqui no canteiro e colocamos o pó de pau. E aí depois a gente
veio e colocou o capim. É importante vocês verem que tem 2 jeitos de fazer canteiro. Nós fizemos aqui de 2 maneiras. Os canteiros da linha, onde a gente vai plantar banana, vai plantar as árvores, a gente vai plantar menos verdura. A gente vai colocar aqui mais legumes e as árvores, banana, mandioca, o brócolis, pimenta, os temperos, a gente vai colocar nesses canteiros. Vamos colocar nos de lá também. Mas a gente preferiu, a gente tem observado que tem tido um resultado melhor fazendo isso. Então a gente está fazendo um ninho. Você coloca a matéria orgânica de um lado e de outro e deixa esse ninho aqui no meio. Isso é importante. Quando chove, a tendência dessa água, a tendência da água, ela vem para dentro. Então, isso é interessante. Aonde a gente vai plantar as verduras, as mudinhas menores, aí a gente pegou esse pó de pau e colocou com as madeiras, e aí depois a gente meio que selecionou as madeiras mais grossas, a gente jogou no caminho, e então ficou uma cobertura mais homogênica no canteiro aí pra gente fazer o plantio. Então era um pouco isso. Outra coisa que nós fizemos, discutimos aí com os meninos, o Joaquim, é essa coisa do plantio bem diverso. Teve algumas coisas que a gente até falou, mas acho que a gente não achou. Mas o importante disso, e acho que o pequeno agricultor ele ainda cai numa cilada ainda. A gente tem observado. Ah, o alface está vendendo bem, está com preço bom, está não sei o quê. A gente enche os canteiros com muita alface. É importante a gente produzir e vender. Mas é importante também a gente pensar na diversidade para comer. A gente lembrar-se da terra. Um pouco de cada coisa para a gente alimentar. Porque senão a gente acaba vendendo o alface para correr lá no mercado para comprar comida cheia de veneno. A gente não sabe nem de onde que vem, como foi produzido. E acaba, às vezes, nem empatando, porque você está alimentando mal e está tirando o dinheiro do alface para poder comprar as coisas caras no mercado. Então a gente voltar a ter essa cultura de produzir diversidade e pensar no autossustento e vender o excedente. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que a agroecologia é isso. Porque quando a gente fala de agroecologia, é uma coisa muito ampla. Às vezes a gente é só produzir orgânico, é só não colocar veneno, é só não colocar adubo químico. Acho que a agroecologia é uma palavra bastante ampla assim, para a gente pensar. A gente pensar no organismo, pensar na vida, pensar na natureza. Era isso. Então aqui nesse momento a gente vai fazer a cobertura desse canteiro com o esterco. A gente vai fazer uma camada, depois outra. Não vai precisar por tanto, só que a gente não pode deixar esse solo naquela bem ralo. Então a gente vai vindo com a mão mesmo, ó. A gente vai pegando e vai fazendo assim. E a gente tampa todo esse solo, né? Que aí logo em seguida a gente já vem com o pó de pau. A gente tem outra área aqui dentro do MST mesmo, que é a Brigada Ana Primavera. Lá a gente não fez com o esterco, a gente fez simplesmente só apenas com a cobertura com o pó de pau. Fizemos a preparação do canteiro, usamos o pó de pau entre as linhas e nas linhas também. A gente fez e tá dando super certo. As verduras estão indo com mais força, o solo tá úmido, tá bom, tá assim, maravilhoso. Então, no caso que a pessoa não pode ter, não consegue o esterco, ela usa a cobertura do pó picado. Usa somente ela, aí usa, coloca bastante, tanto para proteger e fortalecer o solo, quanto as hortaliças que vão ser plantadas aqui. Hortaliças, árvores, tudo. O esterco ele é cru, ele já está... Esse, eu não lembro agora. O namastê, ele está cru ou tem alguma composição? O esterco. Esse tá cru. Esse tá cru, né? Mas até muitas vezes o pessoal questiona a gente, mas vocês colocam esterco cru, né? Assim, como a gente está colocando muita matéria orgânica, que é um pouco diferente, né? De você colocar esterco cru, né? Do que você... E não tem matéria orgânica, né?
Como a gente está colocando matéria orgânica, né, isso traz um equilíbrio, tem muito fungo, muita vida, que vai trazer esse equilíbrio, né? E até, por exemplo, o paraguaio tem muita experiência com horta aqui já, né? Ele prefere não incorporar o esterco no solo, né? Que é uma outra coisa, o pessoal fala, você tem que incorporar o esterco, né? Porque senão o nitrogênio vai volatilizar, você perde o nitrogênio. Mas como a gente está colocando o esterco e está colocando uma camada de matéria orgânica muito grande por cima, também não tem esse problema, né? Então o Paraguai tem preferido colocar mais laminar, né? Como se fosse uma composteira laminar, né? Como ensinava a doutora Ana Primavera, né? Porque no final isso é uma composteira. Eu coloquei o esterco e agora a gente vem com o pau picado. O pau picado a gente vai abrindo ele, deixando todas as partes bem tapadinhas, espalhando todo o canteiro. Os paus mais grossos a gente coloca nas entrelinhas, para deixar a matéria-prima bem em cima do solo, que depois a gente molha, né? Vem com a cobertura com a palha e a gente molha tudo para deixar o solo úmido. Na hora que a gente vem plantar, tá bom. Então depois ainda dessa cobertura, vocês jogam uma palha ali em cima? Isso, a gente joga essa daqui, que é uma palha um pouco mais fininha, né? Inclusive essa daqui a gente usou uma mais grossa e em cima do canteiro a gente coloca uma mais fina. Porque a gente colocar uma muito grossa, pode tampar a muda. Tampando a muda, ela pode morrer, não pode vingar. Então a gente coloca uma bem fininha. E daí depois vocês fizeram uns furos igual tá aqui, né? Pra plantar. Isso, na hora de plantar mesmo a gente vem com a mão e já vai abrindo assim e planta a mudinha dentro. Dentro dos próprios buraquinhos. O que o pessoal vê quando deixa só o pau picado, como ele já está muito decomposto, muitas vezes pode crescer mato. E como é um material muito escuro, esquenta muito o canteiro também. Então o capim é como se fosse um lençolzinho, né, para manter uma temperatura mais baixa, né, para evitar o mato. Bora pra bananeira então? Existe muita resistência assim, do pessoal da cidade, achar que isso tudo aqui é bagunça, de plantar assim só em terra pura. De plantar, por exemplo, o pessoal que planta de terra pura. Pessoal da cidade. É que é uma questão cultural, né? E é uma visão tanto europeia, assim, né? De que a matéria orgânica ela é sujeira. Né? Por exemplo, em Portugal tem programas do governo de ir nas florestas varrer a floresta. Né? Porque é sujeira, né? As pessoas ensinam que a matéria orgânica é sujeira, né? No caso também tem o costume, alguns lugares, algumas pessoas, de jogar, por exemplo, casca de fruta, de legumes por cima, assim, isso é legal? É possível, é porque a casca de fruta tem muito nitrogênio, pode trazer bicho, pode dar lava, né? Mas quando você traz um material mais seco, por exemplo, em casa eu não faço composteira. Em casa eu tenho uma linha que tem pêssego, tem laranja, eu jogo as cascas de fruta e jogo palha por cima, vou fazendo a composteira no pé da fruta. Tá, entendi. Né? E você tem uma relação de carbono e nitrogênio, né? Porque a palha tem muito carbono, né? Traz um equilíbrio, então não tem problema assim, né? Tem um canteirinho que a gente fazia muito quando eu conheci o Oswaldinho. A gente morava na comunidade, a gente fazia Oswaldinho. A gente fazia um canteirinho que a gente fazia assim, ó. Olha lá, Craig. A gente Quer ajudar a explicar, Oswaldinho? A gente fazia um canteiro convencional, né? Esse canteiro de 1,80 m, né? A gente geralmente gosta de fazer canteiro que a gente pode pular, né? Porque canteiro muito largo, a gente tem que dar a volta na área, né? Porque a gente não pode de jeito nenhum pisar no solo, né? Por que não pode pisar no solo? Vai compactar a terra, aí ela fica dura. Não é só compactar o solo, o solo ele tem uma estrutura, né? Por mais que seja um solo morto, o solo tem uma estrutura, né? Que é os bichinhos que comia e cagava, deixa o solo todo pelotadinho, né? Ele tem uma estrutura, essa estrutura é muito importante manter, né? Quando a gente vai fazer adobe, por exemplo, a gente tira a terra lá de baixo, né? Por mais que é uma terra lá de baixo, ela também tem estrutura. E o que a gente tem que fazer para quebrar a estrutura do solo para fazer adobe? Não, a gente pisa, né? É aquele processo no adobe sim. Que você molha e vai pisando para até ela ficar... Para tirar a estrutura, para quebrar a estrutura do solo, né? Então quando você pisa no solo, não é só que você está compactando, você está tirando a estrutura do solo. Se fosse só compactar, depois eu voltava aqui com o enxadão e descompactava. Só que não é simplesmente compactar, você está fazendo muito mais, né? Então a gente não pode de jeito nenhum pisar no solo fofo, no solo que a gente vai plantar. Não pela compactação,
que a gente está tirando a estrutura. Então geralmente o espaçamento do canteiro é uma largura que a gente possa saltar o canteiro, né? Então a gente fazia esse canteiro, por exemplo, o canteiro da cenoura, porque a cenoura, ela gosta de muita matéria orgânica, ela adora matéria orgânica, mas ela odeia matéria orgânica. Não é assim? A cenoura, ela ama a matéria orgânica, Ela gosta, mas não gosta desse. mas ela odeia a matéria orgânica. Não é assim? Não sei, ficou fininho pra ela. Porque a cenoura, a semente dela é pequenininha, né? E a cenoura você é obrigado a plantar por semente, né? Até hoje no mundo inteiro eu não vi ninguém que faz mudinha de cenoura que dá certo, né? Eu tô só com a mudinha, mas não plantei. E a cenoura você tem que plantar de semente, né? E a semente, o que é a semente? Reserva de nutrientes. A semente é uma reserva, né? E aí tem aquela regra da semente, né? Que você pode enterrar no máximo 3 vezes, né? Então um caroço de abacate você pode enterrar muito fundo, porque ele tem muita reserva, ele consegue sair da terra, né? Mas uma sementinha de cenoura, você não pode enterrar muito fundo, porque ela tem pouca reserva, ela não vai conseguir sair da terra. Então a cenoura, ela adora comer matéria orgânica, mas se a gente colocar muita matéria orgânica em cima dela, ela morre, então não tem reserva. Então ela gosta de muita matéria orgânica, mas ela não gosta de matéria orgânica. Ela gosta de comer muita matéria orgânica, mas ela não gosta de muita matéria orgânica em cima dela. Então a gente faz esse canteiro desse jeito, a gente abre 2 valetas aqui, ou mais, né, Oswaldinho? Abre 2 valetas aqui nesse meio. A gente faz isso geralmente com uma enxada. Lá na França eu vi uma maquininha que faz exatamente isso, ela vem fazendo essas 2 valetinhas e deixa 3 morrinhos, né? Você faz 2 valetas, automaticamente Sobe 3 morros. sobe 3 morros, né? Então fica 2 valetas e 3 morros. Se eu faço 3 valetas vai ter 4 morros. 4 morros, né? Então a gente abre 2 ou 3 valetas aqui no meio e fica os morrinhos, né? Pode fazer até mais fundo ou menos fundo. Aí aqui nesse meio a gente vem e mete a matéria orgânica. Mas aí a gente mete muita matéria orgânica aqui. Muita, muita, muita. De forma que o que era morro vira valeta. Tá vindo até esterco junto. Olha, vai ficar forte. Então a gente mete muita matéria orgânica aqui, né? Muita, muita, muita matéria orgânica. Aqui e aqui fora também. E aqui fora também. Então de forma que o que era valeta vira morro e o que era morro vira valeta. Então a gente planta a cenoura aqui em cima, dentro dessa valeta aqui, ó. Então você tem muita matéria orgânica do lado da cenoura e quase nada em cima da cenoura. Porque a cenoura gosta de muita matéria orgânica, mas ela não gosta de matéria orgânica. Você tem muita matéria orgânica do lado da cenoura e pouca em cima da cenoura, né? Então geralmente o canteiro da cenoura, a gente faz um canteiro bem especial, né? Um afofamento mais especial, né? A cenoura, não adianta você fazer isso aqui e querer uma cenoura desse tamanho, né? Então a gente afofa o canteiro para a cenoura de uma forma mais especial. A gente põe menos esterco, né? Porque o esterco geralmente tem muito nitrogênio, né? O nitrogênio é que nem aquelas pessoas que tomam bomba, né? Ela fica toda bonitona, né? Toda inchadona, mas ele não está forte, né? É uma ilusão. Então a cenoura também, ela faz muita folha, mas faz pouca raiz, né? A cenoura gosta de muita matéria orgânica, né? Então a gente põe uma adubação especial, a gente põe uma matéria orgânica especial para a cenoura. E aqui a gente faz um consórcio de cenoura, né? Um consórcio que a gente faz há muito tempo, né, Oswaldinho? É cenoura com rabaneto. É clássico da agricultura orgânica. A gente planta a cenoura aqui. A cenoura a gente planta igual joga sal na comida, né? Densa a cenoura, né? Geralmente a gente planta a cenoura densa para fazer raleio. Em cima da cenoura a gente planta o rabanete. Geralmente o rabanete é 10 centímetros. Em cima da cenoura. A gente fala que o rabanete ele vai criar a cenoura, né? Ele cria a cenoura, a gente colhe o rabanete com 25 dias e depois fica a cenoura. Aquele canteiro que a gente vai ver ali, ele foi plantado assim, cenoura com rabanete, colheu o rabanete, ficou a cenoura no canteiro. Então esse é um canteiro que a gente gosta, toda a verdura, alface, rúcula, brócolis, tudo vai gostar desse tratamento, né? Mas para a cenoura é um canteiro bem especial. E é esse material, lá onde eu morava junto com o Oswaldinho, morava muitas pessoas, quase 60 pessoas, a gente fazia uma mistura de serragem, era mais ou menos 3 para 1,
3 serragens para 1 de resto de comida, misturava tudo e metia no canteiro e plantava verdura junto. Isso ia se decompondo e as verduras iam aproveitando disso. Como você tinha uma relação carbono-nitrogênio equilibrada, não dava cheiro, não dava bicho, não tinha esse tipo de problema, né? Você já misturava na cozinha, o lixo da cozinha já tinha serragem, você colocava o lixo e colocava a camada de serragem. Aí já ia direto para a horta, a cobertura. Não dava cheiro, nada na cozinha. Depois de serragem, 3, 4 minutos. Aqui é aquele canteiro que a gente estava explicando, né? Então aqui matéria orgânica, cenoura, né? Foi plantada junto com o rabanete, é uma cenoura muito novinha, está com 50 dias. Ela vai crescer muito mais, né? Porque está com 50 dias. Geralmente a cenoura você começa a colher com 90, não com 50. Então a gente vê que o rabanete não atrapalhou a cenoura, né? E aqui você tem isso, né? Você tem muita matéria orgânica aqui do lado e pouca matéria orgânica em cima da cenoura. É uma cenoura bebê ainda, né? Tá com só 50 dias, ela tem mais 40 dias para crescer, não vai ficar bem maior, né? Mas aquele formato de canteiro que a gente falou, matéria orgânica, cenoura, matéria orgânica, cenoura, né? E o rabanete criou a cenoura.